Quero louvar a Jesus em conhecer mais uma família do Senhor, conhecer os irmãos. Como é maravilhoso, irmãos, sabermos que a igreja do Senhor Jesus, ela é multiforme em graça. Aqui vocês estão sendo nesses dias ministrados a entender a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que tem, irmãos, permanecido e tem feito a igreja permanecer nesses dias maus. Não há, irmãos, como sermos igreja se a igreja não for conduzida pelo Espírito. É o Espírito quem traz a vida para a igreja. Quando não há Espírito, irmão, há clube social, há entretenimento, há diversão, há tudo. Mas quando há Espírito Santo, quando há o Espírito, meus irmãos, a igreja, ela é impulsionada a viver as maravilhas do Senhor. Aleluia! E eu sei, meus irmãos, que lá do alto, Cristo, junto com o Pai, Ele olha para a terra e declara: Espírito Santo, Tu estás fazendo a obra como nos apraz. Ele está validando a obra do Espírito, meus irmãos, porque o Pai e o Filho se agrada porque existe uma igreja intrépida, ousada, uma igreja que não recua diante das blasfêmias do mundo, diante da oposição de Satanás. A igreja avança para a glória de Deus. Aleluia! E por isso, amados, precisamos nos aprofundar nessa pessoa, que para alguns é uma força, para alguns é uma força que está no mundo, mas para nós, o Espírito não é uma força, é uma pessoa de igual modo, essência e poder, ao Pai e ao Filho. E precisamos descobrir isso, irmãos, porque muitos crentes estão definhando na fé porque não conhecem a plenitude do Espírito. O Espírito Santo que nos é ensinado, a palavra instruída, mas que em algum momento, irmãos, existe alguns relapsos. Som, teste, ok. Som, glória, som, teste, ok. Amém. Todos me ouvem? Pois bem, existe, irmãos, algum relapso ou alguma falta de compreensão, e alguns cristãos, irmãos, estão definhando na fé porque não vivem uma vida no Espírito. E eu quero lhe dizer uma coisa: você não vai viver uma vida plena em Deus quando tiver 10 carros e 10 casas, quando tiver 20 filhos, quando ganhar na Mega Sena. Você só vai ser pleno em Deus quando você transbordar do Espírito, quando você se deixar ser derramado, porque o Espírito Santo, Ele quer nos encher. O Espírito Santo, irmãos, Ele quer nos trazer novidade de vida. E essa é a maior necessidade dos nossos dias. Se existe nessa noite, neste lugar, pessoas que estão fraquinhas na fé, que estão em algum momento inconstante em Deus, eu quero lhe trazer uma receita do céu para a sua vida. Tem alguém hoje que quer se encontrar contigo? Tem alguém hoje que quer fazer hoje uma aliança, um compromisso com você? E esse alguém não sou eu, que vim de alguns quilômetros daqui. Eu sou daqui do Betel Água Fria, ali no José Américo. Mas não sou eu que quero fazer esse compromisso com você. Quem quer fazer esse compromisso com você é aquele a quem Jesus declarou que deixaria como outro Consolador. Aleluia! Você pode dizer no seu lugar: o Espírito Santo é o outro Consolador. E vocês estão nessa sequência, aonde ontem vocês aqui refletiram sobre
o convite, vinde Espírito. Então a dinâmica de ontem, por meio do preletor da noite de ontem, foi a perspectiva da vinda do Espírito, como ele pode se manifestar, e esse convite que é feito a todos nós. E agora, nessa noite, eu quero com vocês refletir sobre uma vida guiada pelo Espírito. Vocês ontem convidaram ele, mas agora vocês vão conhecer e vocês vão refletir sobre uma vida que é guiada pelo Espírito. Porque nós não podemos apenas chamar, vem Espírito, mas se a nossa vida não estiver alinhada, porque existe, irmãos, uma palavra anexada à palavra Espírito. E qual é a outra palavra? Espírito. Diga aí, Espírito. Espírito Santo. Então, se esse Espírito, ele é santo, ele vai guiar a vida daqueles que querem se santificar. O Espírito não vai guiar e não vai viver na vida de pessoas que querem viver uma vida de depravação, uma vida de inconstância, uma vida de dificuldades no coração, de não se submeter ao Senhor. Esse Espírito que é santo, ele quer guiar a vida dos santos de Deus. Aleluia! E eu e você, nessa constância de buscar a santidade, estamos aqui hoje para aprender a como sermos guiados pelo Espírito. Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Quero aproveitar e deixar um abraço da minha esposa e minhas duas filhinhas, não puderam estar aqui, que está tendo um encontro de mulheres lá na igreja. E aí ela ficou lá com as meninas, mas trago o abraço da Natália para todos os irmãos. Romanos 8, verso de número 14. Romanos 8, verso de número 14. Quem achou, diga amém. Pois a palavra do Senhor nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Toda a igreja junto, vamos ler agora juntos para decorarmos esse texto. Vamos lá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Santo e eterno e amado Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, para nos debruçarmos diante da Tua palavra e aqui conhecermos a pessoa do Espírito Santo, que nessa noite quer nos ministrar por uma perspectiva de sermos guiados pelo Espírito. Pai amado, que essa igreja, que a igreja bíblica semear, possa, Deus, mergulhar, compreender a multiforme graça da ação do Espírito e aqui, Senhor, desfrutarmos da Tua bênção em o nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. E graças a Deus. Guiados pelo Espírito Santo. Essa, irmãos, eu acredito que seja um dos maiores desafios da igreja dos últimos dias. Como bem falamos e já na introdução, o Espírito Santo é o que dá a vida à igreja. Ontem estava ali na nossa igreja trazendo estudo sobre a igreja primitiva e salta os nossos olhos, irmãos, a igreja primitiva como uma igreja poderosa e triunfante em Deus, porque era uma igreja que era encharcada no Espírito Santo. Era uma igreja, irmãos, que ela não media esforço e não media estruturas para se submeter à vontade do Senhor por meio do Espírito. E por meio dessa ação, irmãos, a palavra declara que o número de salvos era acrescentado. A palavra diz que aquela igreja, ela caía na graça, era uma igreja, irmãos, que ia sendo acrescentado o número de salvos, e uma igreja que começou com 120 pessoas,
Hoje, Semear tem quantos membros, amados irmãos? Pastor Robert? 150, vamos botar. Jerusalém começou com 120. Um pouquinho menos que vocês. E Jerusalém com 120 membros, irmãos. Na primeira pregação, ela alcança 3.000 almas. Oh, glória! Aleluia! Multiplicou quase 30 vezes mais. E isso não foi porque Pedro era o bambambam, isso não foi porque Pedro era o melhor, não foi, irmãos, aquilo foi poder do Espírito, aquilo, irmãos, foi ação de Deus sobre uma igreja que depende do Espírito Santo. Por isso, amados irmãos, vivemos hoje num tempo onde vozes estão, irmãos, competindo a nossa atenção. Vivemos hoje um tempo onde os nossos ouvidos, se não vigiados, irmãos, muitas vozes vão soprar nos nossos ouvidos, vozes de cultura, vozes de sentimentos, vozes de opinião pública, desejos pessoais, projetos particulares. Tudo isso se deparará com a nossa vida com Deus. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem está guiando a sua vida? Quem guia a sua vida é as vozes que estão soprando? Ou é o Espírito Santo que te convida para mergulhar mais profundo, para receber mais dele? Paulo, irmãos, nos apresenta uma verdade poderosa, e essa verdade poderosa está descrita em Romanos 8, verso 14, que nós lemos aqui, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele consegue extrair uma verdade poderosa e trazer aos irmãos em Roma, que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E ser guiado pelo Espírito, irmãos, não é um desafio somente dos nossos dias, sempre foi difícil. As pessoas têm mania de dizer que hoje o mundo está muito ruim, muito violento, muita prostituição, muita imoralidade, mas mundo, quando sempre foi mundo, irmãos, sempre o pecado ele destruiu tudo. A gente hoje só tem mais acesso à rede social para ver, né, as violências, mas sempre foi, irmãos, maligno. E ao falar essa verdade, Paulo, ele está declarando àquela igreja ali em Roma, que aqueles irmãos precisavam ser guiados pelo Espírito, pois eles eram filhos de Deus. E como filhos de Deus, irmãos, o nosso proceder é diferente do mundo. A época que ele escreve isso, irmãos, a igreja estava sendo levantada em um contexto de um país onde existia o culto a Herodes. Roma, irmãos, era um local onde o imperador ele exigia um culto a ele. E automaticamente, o que é que vem, irmãos, à nossa mente? Espírito de idolatria. Essa era a realidade que existia à época. E não apenas isso, irmãos, quando chega a época da Páscoa, a gente vê, irmãos, na encenação da Páscoa, a mulher de Herodes, né? A mulher de Herodes que faz aquela cena para declarar a sentença a João Batista, não é? E o que é que as encenações da Paixão de Cristo nos mostram? Uma cena de quê? De imoralidade, não é assim? As igrejas procuram fazer uma coisa mais amena, né? Uma coisa não tão parecida. Mas quem já foi ali a Nova Jerusalém, a encenação da Nova Jerusalém, que fica em Pernambuco, você vai ver que eles encenam com muitas peculiaridades, mostrando a imoralidade, regada ao vinho, regada à prostituição. E esse era o ambiente da época que a igreja em Roma estava se levantando.
Mas em detrimento àquele mundo, em detrimento àqueles espíritos malignos, em detrimento à oposição às coisas de Deus, Deus está falando por meio do seu servo: vocês não são mais daqui, vocês são daqui, vocês são filhos, e quem é filho tem o Espírito de Deus. Aleluia! Quem é filho tem o Espírito de Deus, meus irmãos. Por isso, a marca de um verdadeiro filho de Deus, irmãos, é ser guiado pelo Espírito. E esse guiado pelo Espírito é o nosso desafio. O escritor Tozer, A.W. Tozer, ele disse que o Espírito Santo não é apenas uma influência, ele é uma pessoa divina que nos conduz. Oh, aleluia! Olha, irmãos, que coisa interessante a inspiração deste autor. Dizer que o Espírito não é uma influência, mas é uma pessoa divina que nos conduz. E o Espírito Santo quer conduzir a sua vida, meu irmão. Você que está aí com tantas vozes no seu ouvido: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero planejar isso, eu quero idealizar isso, tantas coisas que sopram nos nossos ouvidos. A voz do Espírito hoje quer soprar e dizer: eu quero lhe guiar, eu quero lhe direcionar. Você está batendo cabeça porque você não está me ouvindo, você está fazendo planos errados porque você não está deixando eu lhe guiar. Eu quero lhe guiar nessa noite. Aleluia! Por isso, amados irmãos, o que então significa ser guiado pelo Espírito? O que significa nós ser guiado pelo Espírito? Ser guiado não é algo ocasional, mas ser guiado é entender que isso é um estilo de vida. A partir do momento que eu compreendo que o Espírito, ele habita em mim, porque, meus irmãos, eu não sei se foi dito ontem, na perspectiva do vinde Espírito, somos um povo hoje privilegiado. Você tem noção, irmãos, que esse Espírito, ele pairava temporariamente na época do Antigo Testamento, na vida dos profetas. Ele era enviado por Deus para inspirar o profeta para falar ao povo, e após a inspiração, esse Espírito ele voltava para Deus. Era uma permanência temporária. E essa permanência temporária, meus irmãos, hoje, por meio de Jesus, você tem acesso a Ele na sua vida, porque esse Espírito não veio habitar em templos feitos por mão de homens, esse Espírito veio habitar em você, em sua vida. Por isso, irmãos, ser guiado por Ele é entender que essa é uma necessidade, é um estilo de vida. É um estilo onde eu entendo que não é uma emoção, não é uma coisa momentânea, não é um arrepio espiritual. Eu já vi pessoas que dizem, né, quando sentem o Espírito, eu me arrepiei tudo, né? É uma das evidências. Mas, irmãos, mais do que um arrepio, mais do que, irmãos, algo momentâneo, porque essa conferência está sendo feita aqui para alargar sua visão. Mas Deus não quer se limitar apenas a uma conferência, o Espírito não quer se limitar apenas a um momento, Ele quer estar contigo todos os dias, Ele quer te avivar, Ele quer te renovar, sabe, meu irmão, Ele quer ser constante e Ele quer ser diário na sua vida. Por isso, Gálatas 5,16 nos diz que precisamos andar no Espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Precisamos andar, irmãos, porque andando no Espírito, eu sou guiado pelo Espírito Santo e tenho isso como um estilo de vida para mim. A palavra andar, irmãos, aqui quer dizer rotina, caminhada, constância. E esse que é o nosso amigo, o Consolador, o Paráclito, ele quer andar com você, ele quer caminhar com você,
Ele quer que você tenha constância com Ele, aleluia. John Stott, certa vez ele disse que a vida cristã não é vivida por esforço humano, mas pela dependência do Espírito. Eu vejo hoje, irmãos, vivemos um tempo hoje de tantas adversidades, doenças. Eu sei que qualquer um de nós podemos estar sujeitos, irmãos, às doenças psicossomáticas, doenças de ordem mental, de ansiedade, de depressão. Mas eu quero dizer algo, irmãos, muitos de nós estamos sofrendo tais doenças porque estamos acreditando que viver a vida cristã, ela só se dá por meio do nosso esforço humano. A gente se esforça, a gente se reveste de algo humano. E quando a gente, irmãos, acha que vai fazer algo para Deus, ou algo na nossa família por um ato humano, Deus, Ele quer que a gente se esforce e a gente faça a nossa parte. Mas, meu amado, minha amada, vida cristã nunca será por esforço humano. Vida cristã sempre será pela dependência do Espírito Santo. E por assim ser, irmãos, muitos estão doentes porque, por não depender do Espírito, se precipitam, se desesperam. Por não confiar que aquele que há 10 anos atrás abriu portas quando tudo estava fechado, Ele é o mesmo, meu irmão. E nessa noite, Deus está falando com pessoas aqui que estão, ligeiramente ansiosas, preocupadas, Eu quero lhe dizer nessa noite que o Deus do passado é o Deus de hoje, é o mesmo que fará nos dias de hoje. Você desfrutou de maravilhas do Senhor no passado, e por que o teu coração te angustia na data de hoje? Viver com o Senhor é viver na sua dependência. Você, meu irmão, pode estar na dependência de pessoas, do seu trabalho, das portas de emprego, mas tudo isso é secundário. O principal é viver na dependência do Espírito. Com isso, amados, entendemos que ser guiado pelo Espírito não é um evento de um culto, mas é uma prática diária. E como é maravilhoso, irmãos, vivermos na dependência do Espírito Santo. Ele age, Ele é poderoso. Tem um testemunho de um casal missionários da nossa denominação que estão na Alemanha há mais de 30 anos, 35 anos. E é um país, irmãos, que foi de lá que tudo começou na reforma protestante. Se hoje estamos aqui, foi porque houve uma reforma há mais de 500 anos atrás. E aí, irmãos, hoje você chega na Alemanha, você fica atônito. Um lugar que viveu a reforma, um lugar que teve tantos pensadores, teólogos, homens brilhantes. Hoje é um país considerado ateu, cético. É um país onde não existe mais uma busca pela palavra do Senhor. E esse casal, eles foram, irmãos, ali àquele país. E muita dificuldade para implantar um trabalho, E nessa caminhada, irmãos, de anos, esse casal conheceu um padeiro, irmãos, naquele lugar. Um padeiro, naquela cidade onde eles estavam. E aquele padeiro, irmãos, primeiramente um homem meio cético, meio resistente. E aquele casal começou a comprar o pão. E entre um troco, entre uma moeda, entre um saco de pão, ele era ministrado pela palavra do Senhor. Entre um troco, entre um pão doce, entre um brioche, Jesus era comunicado para aquele padeiro. Aleluia! E aí, irmãos, o que é que acontece? Aquele padeiro, irmãos, ele se converte a Jesus Cristo. Ele se converte a Jesus, irmãos, e a conversão daquele padeiro é uma conversão maravilhosa, porque
ele começa a dar frutos. Ele pega a sua padaria e agora ele começa a colocar alguns versículos bíblicos nas paredes daquela padaria. E aí, irmãos, aquilo que ele recebeu daquele casal de missionários, que era entre um saco de pão, uma moeda, uma comunicação da pessoa de Jesus, ele começou a fazer agora também. Aleluia! E aí, irmãos, o que é que acontece? Aquela padaria, aquele dono da padaria, irmãos, começa a ganhar muitos alemães ali naquele lugar. Alemães, irmãos, que vão chegando naquele lugar e conhecendo a Jesus. E agora, irmãos, a padaria começa a funcionar embaixo. E no primeiro andar, começa agora a ter um grupo de comunhão. Ô, glória! Isso, irmãos, é mostrar que nada que façamos será no nosso esforço humano. Tudo que você vá fazer, vá fazendo na dependência do Espírito. É uma prova na escola, faça na dependência do Espírito. É no seu trabalho, as feras estão lá esperando com a boca aberta para lhe engolir. Vá na dependência do Espírito, porque Ele vai te conduzir. Louvado seja Deus. Por isso, nós entendemos, irmãos, esse conceito e significado do que é, ou o que significa ser guiado pelo Espírito, e nós, então, já tiramos aqui uma aplicação, que ser guiado pelo Espírito não é um ato ocasional, mas ser guiado pelo Espírito é entender que é um estilo de vida que eu preciso realizar diante de Deus. Aleluia! Mas em segundo lugar, irmãos, como o Espírito Santo vai nos guiar? Agora que eu entendo o significado, como ele vai nos guiar, irmãos. E a palavra, ela é clara, irmãos, nesse conceito. O Espírito não nos guia de forma confusa. Esse Espírito que quer guiar a igreja bíblica semear, esse Espírito que quer guiar a igreja do século 21, ele não faz isso de forma confusa, mas ele tem meios claros. Diga no seu lugar: o Espírito Santo me guiará, não de forma confusa, mas de forma clara. E como é ser guiado então pelo Espírito, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, o meio claro de ser guiado pelo Espírito é pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ele nunca contradiz a Escritura. João 16:13, irmãos, vai nos dizer isso. Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus está falando aqui da pessoa do Espírito. E o Espírito Santo, irmãos, guiaria os discípulos em toda a verdade. Então isso me mostra, amados irmãos, que o Espírito Santo, ele tem os meios claros, e a palavra de Deus é um primeiro meio aonde, irmãos, eu vou conhecer o Espírito Santo. Porque hoje nós estamos vendo pessoas brincando com o Espírito Santo. A gente está vendo muito escândalo. Você abre rede social, as pessoas estão brincando, dizendo que é Espírito e não tem nada de Espírito. É bagunça. E a gente precisa, irmãos, defender a obra do Espírito Santo da forma como convém a palavra. Queremos ser cheios, queremos ser guiados, irmãos, mas não queremos ser guiados por movimentos, irmãos, aonde vemos hoje bagunça. As pessoas estão bagunçando aí em muitos lugares. E o Espírito Santo não é bagunceiro, ele é claro, ele vai nos guiar por meio da palavra de Deus. E a palavra vai dizer, irmãos, que esse Espírito vai nos guiar em toda a verdade. Quem ignora a palavra não reconhece
a voz do Espírito Santo. Por isso, irmãos, uma igreja guiada pelo Espírito é uma igreja que anda na palavra. Você vê, irmãos, igreja que diz que tem o Espírito, 20 minutos, palavra, 1 hora, louvor, 50 minutos, o povo marchando, caindo, saia correndo dali. Pegue o banquinho e saia de mansinho. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele não é bagunceiro, ele é ordeiro. E para que ele seja manifestado, irmãos, a palavra é um balizador. O Espírito Santo nos guiará por meio da palavra. O Espírito Santo, irmãos, nos guiará por meio de uma consciência sensível. E o que isso quer dizer, consciência sensível? Isso quer dizer, irmãos, que o Espírito nos convence, alerta e nos incomoda. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo, irmãos, é aquele que a palavra diz que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecador, irmãos, até na hora de entregar a vida para Jesus, esse pecador, irmãos, ele tem a participação em crer pela fé, mas quem convence, quem quebra o coração é o Senhor. Oh, glória! Por isso que eu já vi muita gente sentando nas cadeiras da igreja e dizendo: eu não vou me converter nunca. Pode ir quem for ali pregar, pode marido chorar, mulher chorar, periquito, papagaio, eu não vou me converter. E aí vem um culto, senta ali, aí vem 2 cultos, aí vem 3 cultos, o primeiro culto a cara desse tamanho, carrancudo, o segundo culto ele já fica meio assim, introspectivo, o terceiro culto, irmãos, a lágrima já começa a cair, oh aleluia, e o quarto culto, irmãos, ele não aguenta, ele levanta a mão e ele entrega a vida para Jesus. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem toca, irmãos, no coração e faz o homem crer, e faz o homem convencer de que ele é pecador. Por isso, irmãos, essa consciência sensível, ela é dada por meio do Espírito que nos convence, alerta e incomoda. Efésios 4:30 vai dizer que a gente não pode entristecer o Santo Espírito de Deus. Oh, que maravilha, meu irmão! E que bom, irmãos, que para os não salvos e que são alcançados, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas para nós salvos, permaneceremos pecando demasiadamente, como Paulo falou? Viveremos em uma vida dissoluta? Viveremos transgredindo a presença do Espírito em nós, como se nada tivesse acontecido? Não. A consciência sensível nos mostra, irmãos, que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E aí por isso, irmãos, que quem é de Deus, quem tem o Espírito, quando peca, ele não fica feliz. Tem um incômodo, a alma dele se agonia dentro, sabe? Ele não fica satisfeito. Enquanto o mundo, irmãos, peca demasiadamente, sem freio, sabe? Sem documento, como aquela canção, né? do movimento tropicalista, né? Sem freio, sem documento, eu acho que tem, né? Uma canção aí antiga. Nós que somos de Deus, se temos o Espírito, quando pecamos, a gente se entristece, a nossa alma fica em aflição, querendo que a própria água do Espírito nos lave, porque esse Espírito que ele é santo, ele, irmãos, tem poder de purificar a tua vida. Por isso, essa consciência sensível nos diz, irmãos, que não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo também, irmãos, do Senhor, nos guia
por meio da paz interior. Colossenses 3,15 vai nos dizer, irmãos, se a paz de Cristo, seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. A paz, irmãos, também é um elemento de ser guiado pelo Espírito. E isso é tão interessante que no batismo de Jesus, o elemento que Deus usa para confirmar o Filho de Deus que estava naquele lugar é por meio do que, irmãos? De uma pomba. Uma pomba, ela pousa em Cristo e ali está um elemento provando que ele era o Filho de Deus. E no nosso contexto dos nossos dias hoje, né, as pessoas quando vão fazer uma caminhada da paz, elas fazem o quê? Elas soltam pombas, né, no ar, como um pássaro que representa a paz. Pois bem, aqueles que são guiados pelo Senhor, irmãos, devem ter paz, mesmo no meio de decisões difíceis. E estar em paz, irmãos, é também um grande desafio, porque o que tem de gente, irmãos, querendo ver guerra, o que tem de gente atiçando você para ver a sua pior versão, não se engane não, viu? Eu e você estamos arrodeados de pessoas que ficam catucando. Aparece a pior versão de fulano, fica catucando você, ó, pá, pá. Aí você é tão quietinho, você é tão mansinha, tão mansinho. Mas, irmãos, dentro do mansinho tem um leão escondido. Pois bem, que possamos entender que em meio a esses dilemas, o Espírito que quer nos guiar em paz, irmãos, Ele quer nos dar essa paz. Aleluia! Mesmo em decisões difíceis, mesmo, irmãos, em circunstâncias difíceis, não se engane, a circunstância pode ser difícil, o momento pode ser difícil, irmãos, mas Deus sempre terá um caminho de paz. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Por isso, irmãos, não queira estar em guerra com ninguém, queira a paz. Porque quando você quer a paz, você está dizendo que você é um filho de Deus. Atos 16, versos 6 e 7, irmãos, nos mostra que o Espírito impeliu Paulo de ir a alguns lugares pregar o Evangelho. Isso nos mostra, irmãos, que o Espírito que nos guia, Ele também usa de circunstâncias, irmãos, para abrir e fechar portas. Que coisa tremenda, irmãos. Isso quer dizer, amada igreja, amados irmãos, que o Deus que quer nos guiar, Ele guia você por meio das circunstâncias. Então, irmãos, algumas portas que se fecharam, não dê auditório para Satanás. Teve porta que precisou ser fechada na tua vida porque foi o próprio Senhor que fechou. Não foi Satanás, não foi aquela pessoa que botou terra. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para não estar dando ibope a quem não merece. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para não estar dando ibope a quem não é digno. Se aquela porta se fechou, é porque Deus, Ele sabia o melhor para você. E quando Ele vê que uma porta se abre para nos afastar, para nos esfriar com Ele, para tirar o propósito dEle na nossa vida, Ele fecha a porta. E eu e você temos que aprender a dar glória a Deus. Obrigado, Senhor. Mas também, meus irmãos, o Deus que nós servimos é aquele que abre portas. Oh, aleluia! Ele fecha portas, mas Ele também abre portas. Quando o Espírito Santo nos guia, irmãos, Ele não empurra,
Quando o Espírito Santo nos guia, ele atrai. Oh, glória! E quem falou essa frase? Billy Graham. Billy Graham, irmãos, que foi o pregador do século XX. O maior pregador do século XX foi Billy Graham. Ele fez cruzadas, irmãos, no mundo todo com milhões de pessoas. Ganhou milhões de pessoas para Jesus. Era um homem que era pautado o ministério por meio da ação do Espírito. Porque você tem noção, irmãos? Você ir para um continente africano e tu reunir 2 milhões de pessoas na tua frente, irmãos. É poder de Deus, irmãos, não é do homem, é Deus. E isso, irmãos, fez esse homem entender que o Espírito Santo de Deus, ele não empurra, mas ele atrai para si. Oh, meu irmão, se você soubesse quem quer hoje estar pertinho de você, você já ia preparando aí o seu coração, sabe? Se você soubesse aquele que quer hoje fazer uma visitação na sua vida, você já fechava seus olhos aí agora, fecha teus olhos aí agora, sabe? E você já começa a dizer: Espírito Santo, me atrai a ti, Espírito Santo, me atrai a tua presença. Eu quero nessa noite, Espírito Santo, não ser empurrado, não ser constrangido, mas eu quero ser atraído ao Senhor. Aleluia! Porque essa é a ação do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Por isso, ao andarmos, irmãos, ainda sobre essa reflexão, entendemos, irmãos, que uma vida para ser guiada pelo Espírito é uma vida que vai, diante dela está um grande conflito, irmãos. Porque nós aqui não estamos lidando com seres ainda totalmente espirituais. Nós somos ainda seres carnais, que habita o Espírito em nós e que vivemos uma luta entre a carne e o Espírito. A gente ainda, irmãos, não somos plenamente espirituais. A nossa espiritualidade total, ela se dará da forma perfeita naquele grande dia, ou até o momento que o Senhor nos chamar. Mas enquanto aqui estivermos, viveremos uma batalha, uma luta entre a carne e o Espírito. E esse conflito, irmãos, ele faz com que muitas pessoas, elas se percam no meio do caminho. Esse conflito faz com que muitas pessoas, elas se desestimulem no meio do caminho. Mas observe que ser guiado pelo Espírito implica em renunciar a outra direção. Aqui a carne, aqui o Espírito. Eu preciso renunciar à carne. E essa é uma decisão diária e constante. O apóstolo Paulo declara em Gálatas 5,17 que a carne milita contra o Espírito. Existe uma batalha, irmãos, em nós. E essa batalha é a seguinte: 2 caminhos. Quem quer viver na carne vai ter uma vida de morte espiritual. Quem quer viver no Espírito vai ter uma vida de crescimento e uma vida em paz no Senhor. Por isso, amados irmãos, estamos nessa luta constante. E que eu e você sejamos achados diante do Senhor, daqueles que querem o caminho da vida no Espírito. Eu quero vida, Senhor, eu quero paz. Eu não quero a carne. Eu não quero ser um crente carnal. Eu não quero ser conhecido na minha comunidade como um crente carnal. Que em vez de buscar uma solução, que em vez de buscar uma conciliação, eu boto mais lenha na fogueira. Porque não se engane, irmãos, esses atos mostram quem está reinando em nossa vida.
Se eu sou um crente, irmãos, que busco conciliar, busco paz, irmãos, essas percepções mostrará que eu sou um crente que sou guiado pelo Espírito. Mas quando vemos, irmãos, cristãos, crentes, que buscam crescimento próprio, supervalorização, egocentrismo, esses atos demonstram, irmãos, que aquela pessoa já está morta espiritualmente e não sabe. Por isso essa avaliação, irmãos, ela deve ser feita diária e constante em nossas vidas, irmãos, porque o maior inimigo da vida espiritual não é Satanás, irmãos, mas é a nossa própria carne. Falou isso John Owen. John Owen, ele entendeu, irmãos, e ele aqui foi bem interessante, irmãos, porque ele não espiritualizou o negócio. Tem muita gente, irmãos, que quando acontece um problema, foi Satanás. Esses dias eu fui aconselhar uma situação na igreja, meu irmão, e a pessoa, ela disse a seguinte frase para mim, que eu olhei assim, aí eu disse, meu Deus. A pessoa disse o seguinte: pastor, eu fiz isso porque... como foi que ele falou? Ele disse, eu fiz isso porque eu fui tentado por Satanás. Satanás, ele me tentou. Pode até ter sido, irmãos, mas mais do que Satanás, irmãos, foi a carne dele que queria fazer aquilo. E às vezes, irmãos, a gente espiritualiza demais. Tem pais hoje, irmãos, que está botando culpa no Satanás porque o filho está desviado, mas quando a criança era pequena, você deixava o celular com pirralho, ele via de tudo no celular. Tem pais hoje, irmãos, que estão chorando o filho que está no mundo das drogas, mas quando ele era adolescente, quando ainda a serviço era molinha, vamos para a igreja. Que negócio é esse? Deixando muita vontade, ó. Quando a bichinha aqui ficou durinha, a cerviz endureceu, acabou-se. Acabou. Mas entender, irmãos, que essa milícia que nós enfrentamos, nós não podemos espiritualizá-la demais. E quando eu falo espiritualizar, irmãos, é ficar botando culpa muito em Satanás. Tem crente, irmãos, que é 10 Satanás na boca e um Jesus. Você já viu gente assim, irmão? Olha, irmão, tem gente que a gente conversa de 20 palavras, ele foi o Satanás, foi não sei o quê. É só coisa maligna, assinamento. E de 10 ele fala um Jesus, 2 Jesus. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Não está dando ibope para quem não merece. A tua boca precisa abrir e dizer, não é Satanás, é Jesus na minha vida, é Jesus que vai me conduzir, é o Espírito Santo que vai me guiar, é o Espírito Santo que vai tratar essa situação. Porque, irmãos, o maior inimigo nosso não é Satanás, mas é a nossa própria carne. Ele é um dos, mas na regra da luta diária, o maior vilão sou eu. O maior vilão é você, irmãos. Você sempre, irmãos, será guiado por aquilo que você alimenta. Por isso, para vivermos uma vida guiada pelo Espírito, a palavra já tem um modelo preparado para nós. E qual é o modelo, irmãos? É Gálatas 5, 22, 23. Esse modelo é o modelo padrão para uma vida guiada pelo Espírito. Não há, irmãos, segredo, não há receita de bolo nova, não há fórmula nova, já está aqui, irmãos. E essa fórmula está descrita em Gálatas 5, 22 e 23, que vai nos dizer, irmãos, Gálatas 5, 22 e 23, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Essa, irmãos, é a receita que nós precisamos aprender para sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque o fruto não é um esforço do homem, mas o fruto é a evidência da ação do Espírito em nós. E se hoje, irmãos, queremos concluir essa conferência amanhã, com mais firmeza, com mais constância na pessoa do Espírito Santo, é entender que para sermos guiados por Ele, precisamos evidenciar o fruto em nossos relacionamentos, em nosso modo de viver, em nosso modo de tratar um ao outro. Porque, irmãos, o fruto do Espírito não é produzido por tentativa, mas por permanência. Quem produz frutos do Espírito é uma pessoa permanente. Ô glória! E eu quero, meu irmão, como pastor itinerante que hoje está trazendo essa palavra aqui a essa igreja, o meu maior desejo, irmãos, é me encontrar brevemente com o pastor Robert e ele poder dizer: pastor Sidney, aquela conferência avivou muita gente. Aquela conferência mudou, virou a chave de muitas pessoas que precisavam ouvir tais palavras que foram pregadas ali naquele lugar. Porque, amados, viver no Espírito e guiado pelo Espírito é viver uma vida de permanência, permanecer no Senhor Jesus. Por isso, concluo, irmãos, entendendo que ser guiado pelo Espírito é viver na dependência dEle. Ser guiado pelo Espírito é andar em obediência a Ele. Ser guiado pelo Espírito é negar a carne diariamente. Ser guiado pelo Espírito é produzir frutos verdadeiros. Porque quem é guiado pelo Espírito dá fruto, irmãos. Sacode a árvore, vai ter um fruto para dar, irmãos. Aleluia! Hoje, no nosso meio e na nossa vida como igreja, existem 3 tipos de pessoas. Os que não têm o Espírito, que são aqueles que sentam nas igrejas, que são convidados e que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Existem, irmãos, os que têm o Espírito, mas não são guiados. São aqueles que já receberam a Cristo, têm o Espírito, mas de 100% de tudo que Ele faz, 90%, 95% é tudo Ele quem faz. Ele não consulta o Senhor, Ele não ora a Deus, Ele não pede direção. E esses são os que não são guiados. Tem o Espírito, mas não é guiado. E tem, irmãos, os que vivem sensíveis e obedientes ao Espírito. A pergunta que eu quero fazer a vocês e concluir nessa noite é a seguinte: quem está dirigindo a sua vida hoje? O Senhor nos trouxe, vocês programaram essa conferência. Eu acho que foi salutar o pastor Robert trazer um tema tão importante, irmãos, para a vida da igreja. Uma igreja conduzida pelo Espírito, uma igreja que vai conhecer em profundidade o Espírito, uma igreja que é convidada a ser dirigida por Ele. Ele pergunta a mim e a você nessa noite: quem está dirigindo a sua vida? Porque, amados, uma vida guiada pelo Espírito sempre chegará ao destino da vontade de Deus. Uma vida guiada pelo Espírito sempre chegará ao destino da vontade de Deus. Por mais que tenha vales, montanhas, pedras, pedregulhos, mas o final de quem é guiado por Deus, irmãos, sempre será um final abençoado. Não será tormenta, não será de desespero, não será de agonia. Um final de quem é guiado pelo Espírito sempre será de chegada no destino
da vontade de Deus. Por isso, amados irmãos, nessa noite, esse Espírito que quer nos guiar, que quer nos direcionar, ele convida hoje a Igreja Bíblica Semear a mergulhar de forma profunda nele, de abrir as janelas que você em algum momento fechou, de abrir as portas que em algum momento você fechou. E o Espírito Santo hoje ele nos diz: eu quero te guiar, eu quero te instruir, eu quero fazer você mergulhar na minha presença. E enquanto você mergulha, porque o Espírito Santo ele é água, e sendo água, irmãos, ele representa o purificar. Se tem pessoas aqui nessa noite que estão sujas pelo pecado, sujas por alguma circunstância, eu quero lhe trazer uma boa notícia. Tem alguém hoje que quer purificar a tua vida? Sabe, meu amado irmão, o Espírito Santo, ele é fogo. E sendo fogo, irmãos, a expectativa do fogo para o crente não é de fulminar como no passado. O fogo que o Espírito é apresentado, irmãos, para nós hoje, é o fogo que vai refinar, purificar, irmãos, as impurezas da nossa vida. E se aí ou se aqui tem alguma impureza nessa noite, esse fogo quer te aquecer, esse fogo ele quer arder no teu coração. Sabe, meu amado irmão, se você está vivendo um tempo de turbulência, um tempo de guerra na sua vida, esse Espírito Santo ele é apresentado por meio de uma pomba que desceu no batismo de Jesus, e que ele é paz, irmãos, para toda a guerra. Tem uma guerra dentro da tua família, tem uma guerra nos teus relacionamentos. Hoje tu vai sair com a bandeira da paz. Bandeira da paz, meu irmão, porque Deus não quer guerra. Deus não quer guerra. Deus ele quer que você seja embaixador da paz. Por isso, amados, uma vida guiada pelo Espírito chegará sempre à vontade de Deus. O destino sempre será esse. E é essa vontade que o Senhor tem para mim, para você nessa noite. Sermos guiados e mergulharmos naquele que é, irmãos, fonte inesgotável. Ele que é o outro Consolador, não é, irmãos, uma fonte que se acaba, não é uma fonte que se limita, ele é uma fonte inesgotável. Por isso, enquanto eu vou estar orando, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente.